existe um erro silencioso que muitas pessoas estão cometendo neste exato momento. E o mais preocupante é que elas não percebem. Esse erro não aparece de forma clara, não faz barulho, não avisa quando começa, mas ele age todos os dias, aos poucos, travando caminhos, bloqueando oportunidades e impedindo que o dinheiro flua como deveria. E talvez você esteja vivendo isso agora, porque existe algo que quase ninguém te explica e que muda completamente a forma como você enxerga a prosperidade. Dinheiro não responde apenas ao que você faz, ele responde ao que você acredita e, principalmente, ao que você sente em silêncio. Você pode trabalhar muito, pode se esforçar, pode correr atrás todos os dias, mas se dentro de você existir um conflito, um bloqueio, uma resistência, o resultado nunca será completo. E é exatamente aí que mora o erro que quase ninguém percebe. Eu vou te contar uma história, mas não escute apenas como uma história. Escute com atenção, porque talvez você se reconheça em cada parte dela. Havia uma mulher que fazia tudo meio que diziam ser necessário para prosperar. Ela acreditava na lei da atração. Fazia afirmações positivas todos os dias. Acordava tentando manter a mente alinhada. Dormia ouvindo áudios de frequência. Repetia para si mesma que o dinheiro estava chegando, que a abundância fazia parte da vida dela, que tudo iria mudar. E por um tempo, ela realmente acreditou nisso. Sentia esperança, sentia motivação, sentia que estava no caminho certo. Mas os dias começaram a passar e nada mudava de verdade. As contas continuavam chegando, o dinheiro continuava curto e aquela sensação de esforço constante nunca desaparecia. Foi então que algo começou a incomodar ela. Não era mais a falta de dinheiro, era a dúvida. Por que não funciona para mim? O que eu estou fazendo de errado? Por que parece que tudo trava? E essa dúvida começou a crescer, porque no fundo, ela sentia que havia algo que ela ainda não estava vendo, e ela estava certa. O problema não estava no que ela fazia, estava no que ela carregava dentro. Pequenas frases, pensamentos repetidos, crenças antigas, que pareciam inofensivas, mas que estavam moldando toda a realidade dela. Frases como: dinheiro é difícil de ganhar. Eu preciso lutar muito para conseguir. Não é fácil para mim. Sempre falta alguma coisa. Ela dizia isso sem perceber, de forma automática, todos os dias. E ao mesmo tempo, tentava afirmar o contrário. E é aí que nasce o conflito. Porque não adianta repetir: eu sou próspera. Se dentro de você existe uma voz mais forte dizendo: isso não é verdade. O universo não responde ao que você fala. Ele responde ao que você sustenta internamente. E quando existe divisão, o fluxo trava. É como tentar andar para frente, enquanto algo te puxa para trás. E foi isso que ela começou a perceber, aos poucos, observando a si mesma. Ela começou a reparar como reagia ao ver alguém prosperando. Começou a perceber o desconforto ao falar de dinheiro. Começou a notar o medo de perder, mesmo quando ganhava. E ali, ela encontrou a raiz do problema. Não era falta de oportunidade, não era azar, não era falta de capacidade. Era um padrão interno, repetido há anos. Um padrão que dizia: dinheiro não fica. Prosperidade não é para mim. Eu sempre volto ao mesmo lugar. E enquanto isso existisse, nada mudaria. Porque prosperidade não é só receber, é sustentar. E para sustentar, você precisa se tornar compatível com aquilo. E isso exige algo que quase ninguém quer fazer: olhar para dentro. Olhar para aquilo que está escondido, para aquilo que você evita, para aquilo que você nunca questionou.
porque é ali que está o verdadeiro bloqueio. E talvez você esteja começando a perceber isso agora. Talvez você esteja tentando, se esforçando, fazendo tudo o que aprendeu, mas ainda assim sente que algo não flui. E se isso está acontecendo, não é por acaso, é um sinal de que existe algo mais profundo, pedindo para ser visto. Então, a partir de hoje, faça algo diferente. Observe seus pensamentos, observe suas reações, observe suas emoções quando o assunto é dinheiro, sem julgamento, apenas observando. Porque quando você toma consciência, você começa a mudar. E quando você muda por dentro, o mundo externo responde. O fluxo começa a se abrir, as oportunidades começam a aparecer, e aquilo que parecia impossível começa a se tornar real. Mas tudo começa aqui, dentro de você. E se esse vídeo chegou até você, talvez esse seja o momento de mudar isso. Comenta aqui embaixo, eu libero o fluxo e salva esse vídeo. Porque esse tipo de mensagem precisa ser ouvida mais de uma vez.